Salmo 91 é o escudo espiritual para tempos de guerra interior. O escudo do Salmo 91. Quando a alma entra em guerra, não é contra inimigos visíveis que travamos batalhas, mas contra vozes internas que tentam nos paralisar. O Salmo 91 surge como uma arma secreta para quem enfrenta noites de ansiedade, dias de dúvida e pensamentos que ferem mais do que espadas. Ele não é apenas um poema bonito, mas uma declaração de proteção para tempos de guerra interior. Cada verso carrega a promessa de um Deus que se apresenta não como espectador distante, mas como refúgio seguro. Pense nas lutas silenciosas que muitos enfrentam. O medo que invade sem pedir licença, a culpa que insiste em permanecer, as preocupações que consomem energia vital. É nesse campo invisível que o Salmo 91 se torna escudo. Ele afirma que existe um lugar onde a tormenta não tem poder, um esconderijo que a mente humana sozinha não consegue alcançar, mas que a fé torna acessível. A força deste texto é atemporal. Atravessa gerações e ainda hoje se apresenta como resposta para quem clama por descanso. Ao longo dos próximos capítulos, cada linha deste salmo será revelada como um mapa de proteção e vitória. Você será conduzido a enxergar além das palavras, a perceber o poder espiritual escondido em cada promessa. O objetivo não é apenas explicar o texto, mas fazer você experimentar sua realidade. A cada parte, o coração será desafiado a abandonar crenças de derrota e a abraçar a confiança em Deus como defesa inquebrável. O Salmo 91 não fala de uma ausência de guerra, mas da certeza de proteção dentro dela. O segredo está em compreender que as batalhas internas não determinam o fim, mas revelam quem está ao seu lado. Quando a mente é cercada por pensamentos destrutivos, este salmo se levanta como espada e escudo. A guerra interior é real, mas a promessa de vitória é maior. Essa jornada começa agora. Cada palavra que você ouvir será como um lembrete de que a proteção divina não é teórica, é prática e acessível. O escudo já está disponível, basta se posicionar sob ele. O que você vai descobrir não é apenas um conforto momentâneo, mas uma estratégia para viver em vitória, mesmo quando tudo parece desabar. Prepare-se, porque o Salmo 91 será o seu manual de sobrevivência espiritual em tempos de guerra interior. Quem habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é apenas visitar. Habitar significa permanecer, criar raízes, estabelecer-se em um lugar que se torna o centro da vida. O Salmo 91 começa declarando que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso sob a sombra do Onipotente. Essa frase carrega um segredo poderoso. A vitória na guerra interior não acontece correndo de um lado para o outro em busca de respostas rápidas, mas escolhendo permanecer na presença de Deus como morada permanente. O termo hebraico para habitar transmite a ideia de sentar-se, repousar com estabilidade. Não é um ato apressado, mas uma decisão intencional. Muitas vezes buscamos segurança em pessoas, em status, em conquistas ou até em nossa própria força mental. Mas o texto aponta para um refúgio que não pode ser abalado, uma morada espiritual que transcende circunstâncias externas. Permanecer no esconderijo do Altíssimo é como construir uma fortaleza invisível que nenhum ataque interior pode derrubar. A guerra interior é alimentada pelo movimento constante da mente, ansiedade, insegurança, cobranças internas, lembranças do passado e incertezas do futuro. Quem habita no esconderijo aprende a silenciar essa agitação. É como entrar em um quarto secreto onde a tempestade fica do lado de fora. Esse lugar não é físico, é espiritual. Está disponível em cada oração sincera, em cada momento de entrega, em cada decisão de confiar em Deus, quando tudo dentro de você grita o contrário.
O texto também fala sobre a sombra do Onipotente. A sombra representa proximidade. Ninguém descansa à sombra de alguém distante. A sombra só alcança quem está perto. Isso significa que o descanso prometido não é para quem apenas ouve falar de Deus, mas para quem escolhe estar próximo dele em intimidade. É nesse contato diário, silencioso e profundo que a alma encontra proteção contra seus próprios inimigos internos. Habitar no esconderijo é uma escolha de todos os dias. É decidir que mesmo em meio ao caos, haverá um lugar dentro de você reservado para Deus. É ali que o medo perde a força, que a dúvida se desfaz e que o coração encontra clareza. Esse é o ponto de partida do Salmo 91. Não a luta, mas a escolha do refúgio certo. Quem permanece nesse lugar descobre que a guerra interior pode até existir, mas nunca terá a palavra final. Refúgio e fortaleza, a segurança inabalável. No coração do Salmo 91 surge uma declaração que muda tudo. Deus é refúgio e fortaleza. Essas duas imagens carregam significados profundos. Refúgio é o lugar para onde alguém corre em meio ao perigo imediato. Fortaleza é a estrutura sólida, onde se pode permanecer em segurança, mesmo quando a batalha se prolonga. Juntas, essas palavras revelam que a proteção divina não é apenas um alívio momentâneo, mas uma segurança contínua. O ser humano busca refúgios de várias formas. Uns mergulham em distrações, outros se escondem em relacionamentos, alguns procuram anestesiar a dor em vícios. Esses refúgios, no entanto, não resistem à intensidade da guerra interior. São frágeis e passageiros. O salmista aponta para um refúgio diferente, que não desmorona sob pressão. Deus não apenas oferece um esconderijo temporário, Ele mesmo é a fortaleza. Quando tudo se abala, Ele permanece. A palavra fortaleza traz a ideia de muralhas intransponíveis, erguidas para resistir a ataques persistentes. Essa metáfora militar mostra que, diante de pensamentos destrutivos, sentimentos de fracasso ou ataques espirituais invisíveis, existe uma barreira que não pode ser derrubada. A segurança não está na força da mente humana, mas no caráter imutável de Deus. Ele é a muralha que protege e o abrigo que acolhe. Na guerra interior, muitas vezes, a alma se sente vulnerável. As dúvidas se acumulam, o medo parece maior que a esperança. É nesse cenário que a promessa do Salmo 91 se torna viva. Não se trata de negar a realidade da luta, mas de escolher onde permanecer durante ela. Quando se reconhece Deus como refúgio e fortaleza, a alma deixa de ser uma vítima do caos para se tornar alguém guardado por uma presença inabalável. Esse é o segredo de quem sobrevive às batalhas invisíveis. Não se apoiar em forças próprias, mas declarar todos os dias que o Senhor é a sua fortaleza. Quando essa verdade é internalizada, a mente descansa, a ansiedade perde o controle e o coração descobre uma segurança que não depende de circunstâncias. Refúgio e fortaleza não são apenas palavras poéticas, são a garantia de que em Deus existe um lugar de paz que a guerra interior não pode invadir. O laço do passarinheiro e as armadilhas invisíveis. O Salmo 91 descreve o laço do passarinheiro como um dos perigos dos quais Deus livra os que confiam nele. Essa imagem, tirada da prática antiga de caçadores que usavam armadilhas escondidas para capturar aves, fala diretamente sobre as estratégias invisíveis que tentam prender a mente e o coração. A guerra interior é marcada por laços que não se apresentam de forma clara. São pensamentos sutis, pequenas mentiras, sentimentos de inadequação, lembranças dolorosas que parecem inofensivas, mas que, quando não discernidas, imobilizam a alma. O laço é sempre discreto. Diferente de um ataque frontal,
Ele se esconde esperando o momento certo. Assim também funcionam as armadilhas interiores. Uma palavra mal interpretada que gera ressentimento, uma comparação silenciosa que alimenta a inveja, uma expectativa frustrada que se transforma em desânimo. Pouco a pouco, esses laços vão apertando até roubar a liberdade interior. O salmista, porém, garante que existe livramento. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não apenas reconhece esses laços, mas encontra força para se libertar deles. O passarinheiro não age às claras, assim como muitas batalhas espirituais não são facilmente identificadas. A ansiedade surge sem aviso, a tristeza se instala sem explicação, a culpa reaparece mesmo depois do perdão. Essas são armadilhas invisíveis, que aprisionam pensamentos e drenam energia vital. A promessa do Salmo 91 é que Deus não apenas revela esses laços, mas rompe cada um deles. O livramento não depende de esforço humano, mas da intervenção divina. A libertação descrita aqui não é apenas espiritual, é também prática. Cada vez que a mente é renovada pela palavra, um laço é desfeito. Cada vez que a oração substitui a murmuração, uma armadilha é quebrada. Cada vez que a confiança em Deus é escolhida no lugar da autopiedade, o passarinheiro perde sua presa. O Salmo aponta para um estilo de vida onde a vigilância e a fé caminham juntas. Em tempos de guerra interior, é essencial lembrar que os laços existem, mas não são definitivos. Eles podem ser rompidos pelo poder daquele que promete livramento. Essa consciência gera clareza e coragem. O inimigo pode preparar armadilhas, mas quem está debaixo da sombra do Onipotente nunca será capturado de forma definitiva. Há sempre um caminho de saída, sempre uma porta aberta, sempre um Deus disposto a libertar. As suas penas e asas, um abraço divino. No centro do Salmo 91 surge uma das imagens mais ternas de todo o texto. O Deus Todo-Poderoso é descrito como aquele que cobre com suas penas e oferece abrigo sob suas asas. É um contraste marcante, porque até aqui o Salmo apresentou metáforas de fortaleza, muralhas e guerra, mas agora revela o lado paternal e protetor de Deus. Essa cena comunica que a verdadeira segurança não é apenas militar, mas também relacional. Ele não protege apenas como um guerreiro invencível, mas também como um pai que acolhe no colo. As asas na cultura hebraica remetem ao cuidado de uma ave que protege seus filhotes. Ali, o calor aquece, a sombra refresca e a proximidade gera segurança. É exatamente essa sensação que o texto promete em meio à guerra interior. Quando os pensamentos se tornam violentos e a mente parece em chamas, há um lugar de descanso suave, onde a alma pode se recolher. Esse abraço divino não elimina a batalha, mas muda a forma como ela é enfrentada. As penas representam a delicadeza e o detalhe do cuidado de Deus. Elas formam uma cobertura que, além de proteger, transmite aconchego. Muitos vivem guerras internas alimentadas por rejeição, abandono ou carência afetiva. O salmista revela que há um amor capaz de preencher cada vazio. Sob as asas do Altíssimo, não há espaço para a orfandade emocional. Há pertencimento, há identidade, há valor. O inimigo pode tentar convencer de que se está só, mas a presença divina prova o contrário. Na prática, isso significa que cada oração pode se tornar esse abrigo. Quando o coração se abre em sinceridade, é como se as asas de Deus se fechassem em torno de quem clama. A ansiedade pode gritar, a pressão pode aumentar, mas dentro desse abraço existe paz. Não é um refúgio de fuga, mas de fortalecimento. Sob as asas, a pessoa não se esconde da vida, mas encontra forças para enfrentá-la. O Salmo 91 ensina que a proteção divina não é fria ou distante, é íntima, calorosa e cheia de amor.
O Deus que ergue muralhas também estende asas. Ele é ao mesmo tempo fortaleza impenetrável e colo de pai. Esse é o equilíbrio que dá sentido à fé, segurança firme e cuidado terno. Quem descobre essa realidade entende que nenhuma guerra interior é maior do que o abraço de Deus, o escudo e a proteção, a palavra como defesa. O salmista declara que a verdade de Deus é escudo e broquel. A imagem é poderosa, pois aponta para a palavra como defesa contra ataques invisíveis. O escudo cobre a frente do guerreiro, protegendo-o das investidas diretas. O broquel, menor e mais ágil, serve para rebater ataques rápidos e inesperados. Assim, é a atuação da palavra na guerra interior, ampla e firme contra grandes ameaças, mas também precisa e ágil diante dos ataques sutis que surgem no cotidiano. A mente humana é o principal campo de batalha. Vozes internas tentam distorcer a identidade, plantar dúvidas e alimentar temores. A verdade de Deus é o antídoto para essas distorções. Quando a mente é atacada com pensamentos de fracasso, o escudo da palavra declara que em Cristo somos mais que vencedores. Quando a culpa tenta aprisionar, o broquel da verdade rebate, lembrando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cada versículo torna-se uma defesa ativa que silencia mentiras e estabelece clareza. A guerra interior não se vence apenas com emoção, mas com fundamento. Emoções oscilam, mas a palavra permanece. É ela que firma os pés no campo de batalha e impede que a alma seja arrastada por pensamentos instáveis. O salmista sabia que não bastava confiar em sua própria força mental. Era necessário vestir-se da verdade divina como armadura. É isso que transforma um coração vulnerável em alguém inabalável. Na tradição judaica, a Torá era considerada não apenas instrução, mas vida e proteção. O contato diário com a palavra mantinha o povo consciente de sua identidade e propósito. O mesmo princípio se aplica aqui. Quanto mais a palavra é interiorizada, mais forte se torna o escudo da fé. Esse processo não acontece de uma vez, mas em repetição e constância. Cada leitura, cada meditação, cada oração baseada na Escritura reforça a muralha invisível contra ataques internos. Em tempos de guerra interior, a estratégia não é lutar desarmado, mas levantar o escudo e segurar firme o broquel. A palavra não é acessório, é defesa vital. Ela não apenas protege, mas também reposiciona. O que antes parecia um ataque mortal, ao ser confrontado com a verdade, perde sua força. É nesse ponto que a alma descobre que não está à mercê dos próprios pensamentos, mas guardada pela proteção divina que jamais falha. Terror noturno e setas do dia. O Salmo descreve dois cenários de ataque: o terror noturno e as setas que voam de dia. Essa linguagem revela que a guerra interior não tem hora marcada. Há batalhas que surgem na escuridão silenciosa da noite e outras que aparecem em plena luz, quando tudo parece normal. Cada pessoa conhece a realidade de deitar-se sem paz, com pensamentos que não se calam, ou de enfrentar o dia com preocupações que atingem como flechas certeiras. O texto mostra que em ambos os momentos a proteção divina é suficiente. O terror noturno simboliza ansiedades, medos ocultos e lembranças que se intensificam quando o silêncio toma conta. É o peso de uma mente que não consegue descansar. Muitos experimentam insônia, sensação de solidão ou ataques de pânico quando a noite chega. O Salmo garante que a presença de Deus é refúgio até mesmo nesses momentos de vulnerabilidade. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa ter uma segurança que invade a madrugada e sustenta o coração quando todos dormem. As setas do dia representam ataques repentinos, situações inesperadas, palavras que ferem, decisões que pressionam.
São as circunstâncias visíveis que atingem a alma e provocam reações imediatas. Uma notícia ruim, uma perda inesperada, uma acusação injusta. Cada um desses episódios é como uma flecha disparada para desestabilizar. O salmista afirma que nem essas setas podem destruir quem confia em Deus, porque há uma defesa ativa sempre levantada. A mensagem aqui é clara. A guerra interior não escolhe hora, mas a proteção também não tem limites de tempo. A fé que protege à noite é a mesma que sustenta de dia. O escudo de Deus é contínuo, não há brechas no seu cuidado. O segredo está em permanecer próximo, em não tentar enfrentar sozinho. Quem se apoia na sua própria força pode ceder, mas quem está coberto pela promessa encontra descanso mesmo em meio às flechas e aos terrores. Esse trecho do Salmo revela que o cuidado divino é completo. Deus não guarda apenas em momentos solenes de oração, mas acompanha em cada detalhe da rotina. Quando a guerra interior surge na mente à noite ou explode no coração durante o dia, a resposta é a mesma: levantar os olhos e confiar. O terror e a seta são reais, mas a presença de Deus é maior que ambos. 1000 cairão ao teu lado, resistência em meio ao caos. O salmista descreve um cenário de devastação, 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, mas aquele que confia permanece firme. Essa é uma das imagens mais intensas do Salmo 91, pois coloca o ouvinte no centro de um campo de batalha onde tudo parece desmoronar. O caos ao redor é inegável, mas a promessa é clara. A destruição não alcançará quem está guardado pelo Altíssimo. Essa visão não é apenas sobre guerras externas, mas principalmente sobre os colapsos internos que cada pessoa enfrenta. 1000 pensamentos de derrota podem se levantar. Milhares de acusações internas podem tentar esmagar a mente, mas a promessa afirma que eles cairão sem destruir o coração de quem confia. Esse trecho fala de resistência sobrenatural, de uma capacidade de permanecer de pé quando humanamente já não haveria forças. A guerra interior pode ser intensa, mas não tem poder de consumir completamente a alma que está enraizada na presença de Deus. A expressão "não chegará a ti" não significa que o caos não será visto, mas que não será definitivo. Haverá perdas, lutas, dias de fragilidade, mas nada disso terá autoridade para determinar o fim. Esse é o ponto central da promessa. A destruição pode cercar, mas não pode penetrar no refúgio da presença divina. Essa convicção transforma a maneira de enfrentar os dias difíceis. Não se trata de negar a realidade, mas de olhar para ela com uma confiança que transcende a lógica. Esse trecho também aponta para um princípio espiritual poderoso. A vitória não está em evitar as batalhas, mas em atravessá-las com a certeza de proteção. Enquanto muitos caem diante da pressão, quem habita no esconderijo do Altíssimo recebe forças invisíveis para continuar. É uma promessa de resiliência, de capacidade de resistir quando tudo ao redor sugere desistência. A fé, nesse contexto, não é fuga, mas resistência. O caos pode ser externo, mas o Salmo fala especialmente do interno. Pensamentos negativos podem se multiplicar como exércitos, mas cada um deles cai diante da verdade de Deus. A mente que se ancora nessa promessa aprende a separar o que acontece ao redor do que está garantido em seu interior. Essa clareza é o que sustenta em meio às tempestades. Quem confia em Deus não apenas sobrevive, mas se torna testemunho vivo de que há uma força maior sustentando o impossível. Nenhum mal te sucederá. Proteção sobrenatural. O salmista afirma com ousadia que nenhum mal sucederá ao que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa frase é muitas vezes interpretada de forma superficial, como se significasse ausência completa de dificuldades. Mas a essência aqui é mais profunda.
O texto não nega a existência de problemas, mas garante que nenhum deles terá poder de destruir a identidade, a fé e o propósito daquele que vive sob a proteção divina. O mal pode até tentar se aproximar, mas não encontra espaço para se estabelecer. A guerra interior é marcada por sensações de ameaça constante. O medo de fracassar, a dor de lembranças do passado, a pressão do futuro incerto. Cada um desses elementos parece anunciar derrota. No entanto, o Salmo traz uma verdade inabalável. Esses males não são definitivos para quem está em Deus. Eles podem até tocar a superfície, mas não conseguem atingir o centro da alma guardada pelo Criador. O mal é real, mas sua autoridade é limitada. O texto também afirma que praga nenhuma chegará à tenda do justo. A tenda representa o lar, o espaço íntimo, a vida interior. Essa promessa revela que, mesmo quando a sociedade enfrenta crises, quando doenças e calamidades se espalham, há uma proteção espiritual que envolve o coração daquele que confia. Essa proteção não é apenas física, mas também emocional e mental. A praga da ansiedade, a epidemia da comparação, a doença da solidão não tem permissão para dominar o interior daquele que permanece no refúgio divino. Essa segurança não depende de circunstâncias favoráveis, mas da aliança com Deus. É um escudo invisível que impede que o mal encontre espaço para se tornar raiz. Isso não significa ausência de dor, mas preservação em meio à dor. Não significa que não haverá lutas, mas que nenhuma delas terá poder de anular a promessa. Essa é a diferença entre os que confiam em suas próprias forças e os que confiam na proteção divina. A guerra interior muitas vezes faz parecer que o mal venceu. Mas o Salmo 91 afirma o contrário. Não importa o tamanho do ataque, existe um limite estabelecido pela presença de Deus. Esse limite é intransponível. Nenhuma arma forjada contra a vida daquele que confia prosperará. O mal pode até tentar se aproximar, mas sempre encontrará a barreira da proteção sobrenatural. Essa é a certeza que sustenta, mesmo quando tudo ao redor grita derrota. Anjos ao teu redor, o socorro invisível. O Salmo 91 declara que Deus dará ordens aos seus anjos para guardarem em todos os caminhos. Essa promessa expõe uma realidade muitas vezes ignorada: a presença constante de seres espirituais, designados para proteção. Eles não aparecem em visões espetaculares todos os dias, mas atuam silenciosamente, desviando perigos, fortalecendo no invisível, criando caminhos onde parecia não haver saída. Essa intervenção angelical não é um detalhe poético, mas um recurso sobrenatural, colocado à disposição daqueles que confiam. A guerra interior é travada em um campo que não se vê. Pensamentos opressores, sentimentos de fracasso, tentações sutis, todos fazem parte de um ambiente onde o inimigo atua de maneira disfarçada. É nesse cenário que os anjos exercem seu papel. Eles não apenas protegem de acidentes ou perigos externos, mas fortalecem o coração cansado, ministram coragem em meio ao medo e ajudam a mente a permanecer firme na promessa. O que para muitos parece apenas resistência humana, na verdade é socorro angelical operando discretamente. Na tradição judaica, os anjos eram mensageiros e guardiões. Eles apareciam em momentos cruciais para direcionar, proteger e até mesmo lutar em favor do povo de Deus. O mesmo princípio se aplica ao Salmo. Existe um exército invisível que age em favor de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Esse conhecimento traz descanso, porque revela que ninguém luta sozinho. Mesmo quando a sensação é de abandono, existe um comando divino garantindo proteção constante. Essa promessa também fala sobre abrangência. Os anjos guardam em todos os caminhos, não apenas no momento da oração, não apenas em ocasiões sagradas, mas em cada detalhe da vida.
nos deslocamentos, nas decisões, nas conversas, nos pensamentos. O cuidado divino não se limita a espaços religiosos, ele envolve toda a jornada. A guerra interior é real, mas nunca é enfrentada sem apoio. Há sempre mãos invisíveis sustentando, impedindo quedas definitivas, levantando quando a alma já não tem forças. Saber que os anjos estão ao redor traz uma nova perspectiva para a batalha. Não se trata apenas de resistir, mas de reconhecer que existe um socorro constante, determinado pelo próprio Deus. Esse entendimento muda a forma de enfrentar as pressões. O coração deixa de lutar como quem está sozinho e passa a confiar em uma realidade maior. O campo de guerra não é apenas humano, é espiritual. E nesse campo, a promessa garante que os anjos estão posicionados para assegurar a vitória. Oração de vitória. O Salmo 91 começa com a decisão de habitar no esconderijo do Altíssimo e termina com uma promessa direta de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Essa é a chave final que transforma todo o texto em um pacto de proteção e vitória. Não se trata apenas de promessas distantes, mas de um compromisso pessoal do próprio Deus com aqueles que escolhem confiar. É a confirmação de que a guerra interior nunca terá a palavra final, quando a alma se ancora na presença dele. A conclusão do Salmo revela 7 garantias: livramento, exaltação, resposta à oração, presença nas tribulações, honra, longevidade e salvação. Cada uma delas atua como antídoto contra os ataques invisíveis que destroem o interior. Onde há medo, entra o livramento. Onde há desvalorização, chega a honra. Onde há solidão, a presença de Deus se manifesta. O texto é um lembrete poderoso de que, em Cristo, não apenas resistimos às batalhas, mas também experimentamos vitória completa. Essa promessa final reforça que a proteção não é para quem observa de longe, mas para quem se apega em amor. Apegar-se significa segurar firme, mesmo quando as circunstâncias tentam arrancar a fé. É uma decisão diária, um compromisso constante de confiar. É nesse ato de permanecer que a vitória se concretiza. O salmista não termina o texto apontando para o caos, mas para a salvação. O fim da guerra interior não é desespero, é triunfo. Agora, vamos transformar esse entendimento em oração. Repita comigo com fé e convicção: Senhor, eu escolho habitar no teu esconderijo. Declaro que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Rompe agora todo laço que tenta aprisionar minha mente e cobre-me com as tuas asas. Que a tua palavra seja o meu escudo contra pensamentos de derrota e medo. Eu não temerei o terror da noite, nem as setas do dia. 1000 poderão cair ao meu lado, mas eu permanecerei firme em ti. Nenhum mal terá poder sobre a minha vida, porque os teus anjos já estão ao meu redor. Eu recebo o teu livramento, a tua presença e a vitória que vem de ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o desfecho da jornada pelo Salmo 91. Ele não é apenas um texto a ser lido, mas uma realidade a ser vivida. Em cada verso, Deus reafirma que a guerra interior não é maior do que o escudo espiritual que ele oferece. A promessa é clara: quem habita no esconderijo do Altíssimo não será derrotado. A vitória já está garantida.